sabe? O conceito de precisão absoluta, tipo, quando a gente pensa nisso, costuma invocar umas imagens muito físicas, muito visuais na nossa cabeça. Aham, tipo uma coisa matemática, né? Exato. Tipo um bisturi cortando o tecido exato ali numa cirurgia. Ou um exame de ressonância magnética, onde o médico aponta para a tela e diz, tipo, o problema está exatamente neste milímetro. É uma precisão muito tangível. A mente humana se conforta demais com essas categorias, sabe, essas coisas visíveis, porque a relação de causa e efeito é inegável ali. É preto no branco. Com certeza. 1 milímetro para o lado na cirurgia tem um impacto que, olha, qualquer pessoa consegue compreender imediatamente o estrago. Mas, assim, existe um outro tipo de precisão que é igualmente implacável, só que ela é meio silenciosa. Sei bem onde você quer chegar. Pois é. Quando a gente sai da medicina e entra na arquitetura do direito, tipo numa vara federal ou num tribunal superior, a ferramenta de precisão não é mais o bisturi, É a língua portuguesa. é a nossa língua. Em documentos como sentenças, acórdãos, petições, um pequeno sinal gráfico, um acentozinho perdido ou a escolha de uma consoante. Nossa, tem o poder de alterar o destino inteiro de um processo. Exatamente. De transferir fortunas ou até decidir a liberdade de alguém. O impacto é titânico. E o objetivo do nosso mergulho profundo de hoje é justamente esse. Mostrar como a língua é, na sua essência, uma tecnologia, né? Uma tecnologia de transferência de pensamento. Perfeito. A gente não vai ficar listando regra fria aqui como se estivesse lendo um livro de gramática. A missão dessa nossa análise é entender a lógica e os motivos por trás da padronização da escrita. Porque o objetivo de qualquer sistema ortográfico, ainda mais num ambiente de alto rigor como o jurídico, é garantir que a mensagem saia da cabeça de quem se escreve e chegue na mente de quem lê sem perder uma gota de significado. A ambiguidade é o grande inimigo do direito, né? O maior de todos. É por isso que provas rigorosas, tipo o de analista de tribunal, exigem um domínio que vai muito além de saber usar o dicionário. Exige que a pessoa compreenda a engenharia booleana mesmo. E para entender como o português opera como essa ferramenta de precisão cirúrgica, a gente tem que olhar primeiro para o nosso grande divisor de águas, que foi o Acordo Ortográfico de 2009. O famoso Novo Acordo, que começou a ser cobrado para valer mesmo lá em 2016. Isso. Historicamente, ele foi uma tentativa ali diplomática de unificar a escrita entre os países que falam português. Mas, na prática do dia a dia, gerou um verdadeiro apagão de acentos. Foi uma limpa geral. Muita coisa simplesmente perdeu o sinal gráfico. Demais. Como é que foi essa reengenharia toda? Então, o projeto partiu de um princípio bem interessante de economia visual. A ideia era remover a redundância gráfica. Tipo, parar de avisar o óbvio. Exatamente isso. Parar de sinalizar com acento aquilo que a própria estrutura da palavra e a intuição de quem fala já resolvem sozinhos. E o caso mais clássico dessa limpeza aconteceu com os ditongos abertos, sabe? O ei e o oi, nas palavras paroxítonas. As clássicas, palavras como ideia, heróico, assembleia, elas perderam acento agudo, o que, vou confessar, ainda gera um certo desconforto visual para mim. Gera para muita gente, porque a sílaba tônica continua sendo forte, né? A gente ainda fala ideia, o som tá lá. Sim. E o que parece meio arbitrário para quem está estudando é que o idioma manteve o acento nas oxítonas e nos monossílabos. A regra poupou as oxítonas. Pois é. Então, herói, dói e papéis continuam com acento, bonitinhas, mas heróico perdeu. Parece que o sistema escolheu beneficiar um grupo de palavras e puniu o outro. Tipo, por que essa discrepância? Olhando de fora parece sacanagem, mas tem uma base estatística e fonética muito sólida para isso. Olha só, cerca de 70% das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Caramba, 70%? Sim, é muita coisa. Essa é a configuração padrão do nosso idioma. A força natural da nossa fala recai quase sempre na penúltima sílaba. Então, colocar um acento em ideia ou heróico, exato, é como colocar um aviso de cuidado quente no próprio fogo. É redundante. A tendência do nosso cérebro já é colocar a ênfase ali naquela sílaba. Faz todo sentido. Agora, por outro lado, palavras oxítonas, como herói ou papéis, fogem desse padrão estatístico. O final da palavra precisa daquele sinalizador visual para avisar o leitor, tipo, atenção,
A força está aqui no final e o som é aberto. Entendi. É o idioma limpando o excesso de informação onde o cérebro já opera no piloto automático. Exatamente. E essa mesma lógica explica o que aconteceu com os hiatos de vogais dobradas, sabe? O e o e. Tipo vou, enjoo, vem, leem. O acento circunflexo da primeira vogal simplesmente evaporou. Evaporou porque a própria duplicação da vogal já é uma instrução clara de como você deve ler aquilo. O leitor não vai ler vo-ó. Ninguém fala assim. Pois é. O cérebro vê 2 Os e naturalmente já alonga o som. Então o circunflexo ali era um baita de um excesso, como 2 colegas de quarto que já dividem apartamento e não precisam de 2 etiquetas com o mesmo nome na porta da geladeira. Adorei essa analogia da geladeira. E o acordo foi bem coerente nisso, né? Aplicou o mesmo princípio para os hiatos com i e u depois de ditongo. Sim, nas paroxítonas. Antigamente a gente escrevia feiura e baiuca com acento agudo no u. Nossa, verdade! E hoje são feiura e baiuca, sem nada. Limpas. Porque a posição da sílaba e a sequência das vogais já entregam a pronúncia correta de bandeja pra gente. Mas olha só, ao mesmo tempo em que essa limpeza toda parece super lógica, tem uma área que eu acho perigosa, que é a dos acentos diferenciais. Esse é um terreno delicado mesmo. Quase todos foram varridos do mapa. A preposição para e o verbo para, de parar o carro, viraram a mesma coisa visualmente. O pelo do braço e a contração pelo, tipo pelo caminho, também. Fica tudo nas costas do contexto agora. O contexto virou o grande regente da leitura. O idioma passou a confiar muito mais na capacidade analítica de quem está lendo do que naquela muleta gráfica. Mas, claro, os legisladores ortográficos não são bobos. Eles deixaram umas exceções. Exato. Eles perceberam que em algumas situações muito críticas, confiar só no contexto ia ser um convite para uma catástrofe na comunicação. Então, alguns poucos acentos diferenciais sobreviveram. E são vitais. No meio jurídico, confundir esses sobreviventes não é só um erro de português. É um erro processual gravíssimo. Com toda certeza. A diferença temporal, por exemplo, entre pode no presente e pôde no pretérito perfeito com o circunflexo. Isso altera os fatos. Imagina um relatório afirmando que um réu não pôde comparecer, com acento. Ele está relatando um fato já passou. Um evento encerrado. Mas se faltar o acento e virar não pode comparecer, sem o circunflexo, já vira uma proibição ou uma incapacidade atual. Tipo, ele está proibido de ir, é outra coisa. O mesmo vale para o verbo pôr com circunflexo e a preposição pôr. E tem também a indicação de plural, que é crucial, nos verbos ter e vir. Ele tem, no singular, não leva acento. Mas eles têm, no plural, leva o circunflexo. O mesmo com ele vem e eles vêm. Nossa, em uma petição complexa, cheia de sujeitos, cláusulas intercaladas, às vezes a única forma de amarrar a ação aos verdadeiros responsáveis é esse circunflexozinho no verbo. Ele funciona como uma seta, né? Uma seta visual que aponta lá para trás para o sujeito no plural. Se você tira ele, a argumentação do advogado inteira desmorona. Fica parecendo que uma pessoa só fez aquilo. Impressionante como um tracinho carrega tanto peso. Agora, essa estruturação interna da palavra com acento é só a primeira camada. Quando a gente resolve a palavra sozinha, aí a gente precisa lidar com a colisão de palavras. As palavras compostas, a festa dos hífens. A física dos hífens. A regra de uso do hífen com prefixos era o terror da galera antes do acordo. Parecia que dependia de umas 50 regras diferentes e daquelas listas infinitas para decorar. Era um pesadelo. O grande mérito da reforma foi instaurar uma lógica baseada, sei lá, em magnetismo. A gente chama da regra dos opostos. É uma mecânica bem elegante mesmo. Funciona assim. Se você olhar para a letra final do prefixo e para a primeira letra da palavra principal, como se fossem polos de um ímã, a lenha é simples. Polos iguais se repelem e precisam de uma barreira. Isso, e essa barreira é o hífen. E polos diferentes se atraem e se fundem. Então, por exemplo, micro-ondas. O prefixo termina com a letra U e a palavra começa com a letra U. 2 letras iguais colidindo ali criam um solavanco na hora de ler, né? Então, o hífen entra ali como um amortecedor, fica micro, hífen, ondas. O mesmo acontece em anti-inflamatório, 2 is, separou.
E a consequência dessa regra, na parte onde os diferentes se atraem, foi o que mais mudou as palavras do nosso dia a dia. Se as letras são diferentes, gruda tudo. Extrajudicial não tem mais hífen. É tudo junto e misturado. E o grande exemplo que até hoje o pessoal escreve errado e causa espanto é infraestrutura. Infraestrutura. Termina com A, começa com E. E aí, pela atração, bum, fundiu num bloco só de letras. E tem um termo que aparece toda hora em peças processuais que sofre muito com o desconhecimento dessa regra de atração, que é extraordinário. Verdade. É super comum achar o erro extra, hífen, ordinário. A galera deve achar que a palavra fica comprida demais, tudo junto. Ou que o som muda, não sei. Mas terminar em A e começa em O, a fusão é obrigatória sem hífen. Agora, toda regra de fluidez tem as suas pedras no sapato, né? Opa, se tem. E o hífen encontra o seu maior obstáculo fonético naquelas letrinhas complicadas, o R e o S. Ah, os famosos casos especiais. Porque, pela regra geral, se o prefixo terminar em vogal, tipo mini, e a palavra seguinte começar com o R ou S, tipo saia... São letras diferentes, então deveriam simplesmente se unir, e de fato se unem. Sim, o hífen vai embora, mas o detalhe crítico é que você não pode só juntar. A consoante R ou S precisa ser dobrada, senão, coitado do som. O que gera aquelas construções que dão um nó na cabeça, tipo antirreflexo com 2 R's e mini saia com 2 S's. E no juridiquês, minha nossa, isso cria uns monstros. Tipo o quê? Tipo o termo extra-substituição. Com 4 letras esse orbitando a mesma palavra. Esteticamente, parece uma coisa que o corretor do Word deveria sublinhar de vermelho na mesma hora. Eu compreendo totalmente essa estranheza visual, parece até que a pessoa dormiu no teclado. Mas a lógica por trás de dobrar as letras é brilhante. Por quê? Porque a língua tomou uma decisão consciente ali de sacrificar a estética para salvar a integridade do som original. Na nossa fonética brasileira, quando um R fica sozinho no meio de 2 vogais, o som dele fica brando, tremido, igual na palavra arara. Ah, tá. Então, se juntar anti e reflexo sem dobrar o R, a gente ia ter que ler anti-reflexo. E antirreflexo destrói o sentido da palavra, soa absurdo. O som rasgado do R inicial de reflexo simplesmente desaparece se você não dobrar a letra. Entendi. E com o S é exata a mesma coisa. O S sozinho entre vogais ganha som de Z, tipo em casa. Exatamente. Sem a duplicação, mini saia ia virar mini zaia. Nossa, mini saia não dá. Então faz todo sentido. A duplicação é o preço do pedágio para manter a fonética correta na leitura em voz alta. Esse aí. Mas vale lembrar, para quem está acompanhando a gente, que essa regra do hífen respeita uma hierarquia. Tem uns prefixos que se recusam a participar dessa brincadeira de magnetismo. Os diferentões. Eles exigem o hífen, não importa a letra que venha depois, né? A lista dos irredutíveis. Isso mesmo. São prefixos tipo ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pró. Eles têm um peso, uma carga de significado tão forte que exigem um isolamento visual constante. Então, na dúvida, grafamos ex-magistrado, pós-graduação ou recém-nascido, sempre com o bendito hífen, independente do que vem na frente. Invariavelmente. Sem exceção para esses caras. Bom, isso amarra muito bem essa parte estrutural das palavras. Mas tem um fenômeno que eu acho fascinante e, ao mesmo tempo, perigosíssimo. Qual? É que o cérebro humano pode dominar perfeitamente essa coisa do acento, do hífen, mas pode ser traído na hora de processar o som da palavra inteira. É aí que a gente entra no campo minado dos homônimos e parônimos. Ah, sim! Aqueles termos, especialmente os jurídicos, que soam quase iguaizinhos, mas têm sentidos diametralmente opostos. Isso é um dos maiores causadores de briga e litígio desnecessário nos tribunais. Porque quando a gente fala de acento é ortografia pura, mas quando a gente escorrega nos parônimos, a gente está invadindo o terreno da semântica jurídica, da responsabilidade profissional mesmo. Confundir essas palavras num documento formal não é só um deslize de português. É uma alteração completa da intenção do autor, né? Exato. Vamos ilustrar o nível de gravidade da coisa para quem está ouvindo. Imagina um juiz ou um analista lá, exausto, revisando o finalzinho de uma decisão.
ter um contrato irregular no processo e a intenção do juiz é pedir para consertar o contrato. Ou seja, a palavra correta para corrigir é retificar, com E. Retificar. Mas aí, na digitação automática, ali na pressa, ele vai e escreve ratificar, com A. Pronto. Ele acabou de aprovar o contrato irregular. O impacto disso na vida real é formidável. Ratificar significa confirmar, validar. A troca de uma única vogal, o E, pelo A, acaba de inverter completamente a lógica do julgamento. E o pior é que no mundo do direito, isso não é interpretado facilmente como mero, erro material de digitação. Não mesmo. Não é que nem errar o ano, colocar 2023 ao invés de 2024. Como ratificar é um verbo válido e tem carga jurídica, provar que foi só um erro exige muita dor de cabeça. Vai ter que entrar com recurso, embargo de declaração. Só para provar que a intenção real não era o que estava escrito. Custa tempo da justiça, custa dinheiro dos clientes e desgasta todo mundo. Falando em desgaste, tem um outro trio letal aí que é figurinha carimbada em tudo que é concurso e petição, que envolve o tempo, o espaço e a ação. Sessão, sessão e sessão. Ah, as 3 irmãs gêmeas da fonética. O som é idêntico, mas o papel legal de cada uma é completamente isolado. Vamos separar isso então. Sessão, começando com C e terminando com 2 S's, é o quê? É o ato jurídico de ceder um direito, de transferir, tipo uma cessão de crédito ou cessão de direitos autorais. Perfeito. Ceder, com C. Aí temos a sessão, ou secção, começando com S e usando C cedilha. Essa é a fração geométrica, a parte ou um departamento físico, uma seção eleitoral, uma seção de uma loja, um corte. E por último, a sessão com S inicial e 2 S's no meio, que é o intervalo de tempo. E tem uma âncora histórica super legal para ajudar a fixar essa seção de tempo. É só olhar para a origem dela lá no latim. Sério, qual é? Vem da palavra sessio, que remete diretamente à ação de sentar-se. Então, uma sessão de julgamento no STF ou uma sessão de cinema representa justamente aquele período de tempo em que as pessoas ficam lá sentadas, reunidas em torno de um propósito comum. Que sensacional. A grafia guarda o DNA do comportamento das pessoas na sala. E por falar em DNA histórico das palavras, a etimologia também resolve aquele enigma chato entre usar X ou CH. Ah, é o terror dos ditados. O som é o mesmo, o chiado e a intuição da gente falha direto. Direto. As regras gramaticais até dão uns padrões sólidos pra gente, né? A gente geralmente usa o X depois de ditongos, tipo encaixa ou peixe. E também depois da sílaba inicial em. Tipo enxame, enxugar, com X. Isso. Só que aí tem umas exceções vitais que dependem diretamente desse histórico genético da palavra. O verbo encher, por exemplo, ele vem depois do em, mas usa CH. Por que a rebeldia? Porque a linhagem familiar da palavra não pode ser apagada. Encher e os derivados dele, como enchente, são palavras que nascem do termo cheio. E a palavra cheio é escrita com CH desde sempre. Ah, então se o cheio raiz tem o CH, os filhos também têm que ter. Exato! Tudo que deriva dele precisa obrigatoriamente carregar esse traço genético. A lógica da raiz familiar, da etimologia, sobrepõe a regra do prefixo. Muito bom. E manter essa vigilância constante ajuda a gente a não cair naquelas pegadinhas clássicas de provas de alto nível. Com certeza. Aquelas figurinhas carimbadas. Pois é. É fundamental lembrar que o ato de falar mal de alguém é maledicência, com a letra E, conectando as partes. E não maldicença. Sim, e da mesma forma, algo que é exclusivo é um privilégio, com a letra I. Não tem nenhuma relação com a palavra prévio. Então, aquele comum privilégio que o pessoal fala não existe. E se um projeto ou uma medida não tem meio de ser executado, não dá para fazer, ele é inexequível. Grafado rigorosamente com a letra X. Inexequível. E usar essas palavras corretamente atua como um indicador de maturidade, sabe? Como assim? Quando um termo tipo inexequível é empregado com perfeição numa peça, ele comunica para o leitor, seja um desembargador ou seu cliente, que aquele seu cuidado técnico vai da argumentação grande até o menor tijolinho do texto.
traz credibilidade. O que nos leva, estrategicamente, à nossa última etapa dessa engenharia toda. A gente já lapidou as palavras, tirando os acentos inúteis. A gente arrumou a colisão das estruturas com o magnetismo lá dos hífens. E calibramos a mente para não cair nas armadilhas sonoras dos parônimos. Exato. Só que palavras soltas, por mais bonitas que sejam, não ganham causas. A força de qualquer petição ou sentença é a fundamentação. O cerne do direito. É o ato de explicar os motivos e conectar as causas aos efeitos. E, inevitavelmente, essa estrutura argumentativa vai bater de frente com o sistema mais ironizado e debatido da nossa gramática. Os famosos, os temidos 4 tipos de porquês. Eles mesmos, nenhuma discussão de precisão na língua portuguesa estaria completa sem o Quarteto Fantástico. E tem um senso de exaustão gigante em torno desse tema, né? O pessoal sempre reclama. Para que 4 grafias diferentes para o mesmo som? É uma frustração super compreensível. Se a gente olha para outros idiomas, a solução parece tão mais simples. No inglês, tem o why para perguntar e o because para responder. O espanhol também é mais enxuto. Mas aqui no Brasil... 4 formas. E muita gente joga a toalha e fala que isso é só um preciosismo acadêmico. Uma invenção feita sob medida para reprovar candidato em concurso. E para punir quem escreve mensagem rápido no WhatsApp. Com certeza. Mas afirmar que é só preciosismo é ignorar a complexidade de como a gente constrói o raciocínio lógico em português. Eles não são só caprichos visuais. São ferramentas diferentes, né? Totalmente. Eles operam como operadores lógicos completamente distintos. O idioma não inventou 4 formas diferentes para dizer a mesma coisa. Ele cristalizou essas formas para evitar que a gente precisasse reescrever frases inteiras para elas fazerem sentido. Então, bora dissecar cada uma dessas funções. O mais imediato, que é o grande trabalhador na hora de fundamentar, é o porquê tudo junto e sem acento. O porquezinho simples, ele funciona essencialmente como uma conjunção causal ou explicativa. É o equivalente perfeito da palavra pois. Dando um exemplo jurídico claro, a prisão preventiva foi revogada porque os requisitos legais não estavam mais presentes. É uma linha reta, a causa está ancorada na consequência num fluxo contínuo. Exato, ele está ali introduzindo a resposta argumentativa. Agora, a forma que funciona como o contraponto estrutural dele é o porquê separado e sem acento. Que é o famoso porquê de pergunta. Mas por que ele é separado? Porque, na verdade, a gente não está lidando com uma única palavra ali. É a união da preposição por com o pronome que. São 2 peças separadas. Ah, faz sentido. É por isso que é usado em perguntas diretas ou indiretas, tipo, por que o recurso foi negado? E ele tem uma chave de decodificação que nunca falha. Quando esse porquê separado puder ser substituído por pelo qual ou pelos quais, a grafia está correta. Tipo naquele exemplo, o artigo pelo qual ele baseou sua defesa foi revogado. Perfeito. O artigo pelo qual ele se baseou. Se deu para substituir, é separado e sem acento. Esse mecanismo de substituição salva demais. Mas é quando a gente chega nas formas acentuadas que a física da fala volta a mandar no texto. A entonação entra em cena. O porquê separado e com acento circunflexo é usado majoritariamente no final das frases interrogativas. E é fascinante ver como a gramática se curva ao corpo humano aí. Como assim? Id, que é o ponto de interrogação. Ela não tem para onde ir. É o conceito fonético da pausa forte. Essa parede da pontuação impõe uma retenção abrupta do nosso ar e do som. Ela precisa se apoiar em alguma coisa. Exatamente. Obriga a sílaba a se tornar tônica, falada com muito mais energia. Então o acento circunflexo ali não está de enfeite. Ele age quase como uma partitura musical mesmo, avisando que a entonação atingiu o pico máximo antes do silêncio. Incrível isso. E aí, para coroar essa arquitetura, a gente tem a 4ª forma, que deixou de ser uma mera ponte de ligação e foi promovida a um objeto no mundo real. O porquê escrito tudo junto com acento circunflexo, o substantivo. Ele deixa de ser conjunção, deixa de ser preposição e vira uma coisa completa. Significa o motivo ou a razão. É a essência da fundamentação inteira encapsulada em 8 letrinhas. E por ser um substantivo substantivado, ele é exigente.
Ele exige a companhia de um determinante. Ele não gosta de andar sozinho. Tem sempre alguém acompanhando ele na frase, né? Sempre. A gente sempre vai ver um artigo, um pronome ou até um numeral ali do lado dele. Tipo, a Procuradoria não compreendeu o porquê da anulação. Ou, existem muitos porquês nesta investigação obscura. Ele transforma aquela noção meio abstrata de motivo em algo palpável que você pode apontar, analisar e debater uma petição. É a consolidação da ideia. É impressionante observar o ecossistema completo quando a gente desmembra a língua desse jeito. Em vez daquelas listas secas de cursinho, o que emerge é uma rede altamente funcional. E super codificada. A retirada cirúrgica de acentos em palavras como voo e ideia para limpar o nosso campo visual. Aquela matemática magnética dos hífens unindo prefixos em infraestrutura ou dobrando letras para salvar o som em antirreflexo. A vigilância extrema que a gente viu contra os parônimos no mundo real, para garantir que o juiz que quer retificar não acabe ratificando um erro grave. E fechando o pacote, os 4 porquês atuando como, as dobradiças perfeitas do raciocínio argumentativo. Quando a compreensão desses mecanismos atinge esse nível analítico, sabe? O texto deixa de ser o campo minado de dúvidas e medo, a ortografia vira a sua maior aliada estratégica. É o poder da ferramenta dominada. Com certeza. Para profissionais que operam no nível de exigência de um tribunal federal, a clareza e a precisão da linguagem não são só um cumprimento de edital para passar numa prova. É a garantia real de que a justiça vai ser lida e executada exatamente do jeito que foi projetada na cabeça do autor. A língua deixa de ser o obstáculo e passa a ser o instrumento de poder mais afiado ali da sala. O que nos empurra inevitavelmente para um pensamento final bem intrigante sobre o futuro dessa nossa ferramenta. O que você acha que vem por aí? A gente viu hoje como o idioma é um organismo vivo, uma tecnologia que vai sendo moldada pelas pressões da sociedade, como aconteceu lá na varredura do Acordo de 2009. Sim, a língua se adapta a quem usa. Mas olha só a velocidade alucinante da comunicação moderna que a gente vive hoje. Os algoritmos, o WhatsApp, a própria inteligência artificial processando textos legais gigantescos em milissegundos. Até que ponto essas fronteiras da ortografia de hoje vão se sustentar? É uma excelente provocação. Em um futuro não tão distante, será que essa necessidade de fluidez digital vai exigir a implosão e a aglutinação completa de todos os hífens? Acabar com eles de vez? Ou talvez, quem sabe, a língua natural decida abolir de vez a complexidade desses 4 porquês só em nome da eficiência bruta da comunicação rápida da máquina. Fica aí a provocação para quem está acompanhando a gente. Observar como as regras que a gente hoje considera pétreas e intocáveis podem simplesmente derreter frente às novas dinâmicas tecnológicas da escrita. A língua não para nunca. Nunca para. Muito no que pensar e principalmente no que aplicar em cada próxima frase escrita. Até o próximo mergulho, pessoal!